Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, 17ª rodada na área. Teve mitada da ousadia, foi uma rodada muito difícil, mas saímos bem. Essa rodada agora o que? Tá recheado de opções, mas vamos desvendar para vocês. Começando com a lateral, tem muito nome, mas tem 3 jogadores que me agradam um pouco mais. Começando com o Reinaldo, pegando vitória. Fase do Mirassol é absurda. E teve aquele jogo de Mirassol Sport que a gente viu o Reinaldo como uma unanimidade. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que é o mesmo caminho. É o cara da bola parada, um dos artilheiros aí do ano. Vamos deixar o Reinaldo quietinho nessa rodada, tá? Segunda escolha, pra mim, a gente tem que olhar o quê? O que tá dando certo no campeonato? A gente tem vários jogos favoráveis. Pô, jogo do Inter é favorável, o Bernabéu é uma boa opção. Tem que ver sobre o Wesley. Eu acho o Wesley muito forte, mas eu acho que foi o jogo de despedida dele contra o Braga. Vitinho, recorrência. Se o Corinthians entrar de Bidu, Depay e Thales Magno, Vitinho tem muita recorrência na rodada. Tá, temos aqui o Juba, outra excelente pedida pegando esse Juventude, que é o time que mais tomou gol do Brasileirão. Mas, de momento, eu estou fazendo o quê? Estou indo pro Cruzeiro. É o que tá dando certo no campeonato, focar em um dos 2 laterais do Cruzeiro. Qual dos 2 é melhor nessa? Para mim, são 2 jogadores que dependem muito da recorrência. O William tinha mais recorrência na passada, fez o quê? Um pontinho a mais que o Kaique. O William na última tinha mais recorrência, porque o Corinthians entrou sem Romero, sem Carrillo, mas com Bidu, Thales Magno e Depay, só pro corredor esquerdo. Então a recorrência maior era do William. Essa, quem tem a maior recorrência? No papel, é o Kaique Bruno. O Kaique Bruno, ele pega o Galeano. E se a gente for olhar o Galeano, brevemente aqui, ó, o Galeano, a gente teve o Bidu, que pegou o Galeano aqui e meteu 12,5 de... Lógico, teve saldo de gol, mas foi 7 pontos de básica. Enfim, vamos de Kaique Bruno de momento. Mas na live, lembrando que a nossa live vai ser amanhã, a partir das 11 horas da manhã ali do sabadão, a gente dá alguma desvendada, alguma comentada a mais, algum nome que a gente queira se aprofundar, tá? Beleza? Vamos aqui agora para a zaga. Barbosa, um jogador que eu particularmente gosto bastante. Caio muito forte também. Victor Gabriel. Acho que tem que ter um SGzinho desse Internacional. E eu acho que o Victor Gabriel é o que tem mais espaço da gente colocar aqui de momento. É uma defesa que eu particularmente gosto bastante, tá? Essa do Victor Gabriel e Barbosa. Beleza? Quem quiser dobrar a zaga do Botafogo e ir um pouco mais agressivo, faz muito sentido, tá? Principalmente pela escalação do Corinthians. Se o Corinthians repetir a mesma escalação que jogou contra o Cruzeiro, o Caio se torna até mais forte que o Barbosa. Se atentem a isso, tá? De momento vamos de Barbosa, mas se atentem à escalação do Corinthians para a rodada. Olha, Léo Ortiz muito forte e Ferrarese também muito forte. O Ferrarese seria aqui meu plano B. Se eu não for pro Barbosa, Victor Gabriel, eu teria o Léo Ortiz, que é um cara realmente que tá numa fase legal, mas o Ferrarese é outro que tá numa fase insana. Era o zagueiro top 1 na rodada passada e essa tá no mínimo no top 3, tá? É um zagueiro que vem aí desarmando bastante. No último jogo não teve um desarmezinho só, mas no posicionamento do Crespo ele cresce muito de rendimento. Gosto muito também do Vidalba. Como vocês podem ver, tem muita opção na rodada, então a gente tem que filtrar, não tem muito o que fazer, tá? Não dá para colocar todo mundo. Goleiro da rodada e técnico. Então, goleiro da rodada, se a gente quer ir na recorrência, no que tem funcionado, é Brazão. O Sport cede um caminhão de defesa de ponto para goleiro. A gente tem colocado o goleiro contra o Sport, colocamos o John, foi bem. Na última, o Arcanjo tomou 2 gols e ainda foi bem. Então, é uma recorrência muito grande. E o Santos conquista muito defesa. É um match muito da hora. Problema do Brazão nessa rodada. Tem jogos fáceis, tem jogos de SGs mais favoráveis. O próprio Rocher, que é um bom goleiro, o Vasco tem chutado bastante. O próprio John é uma boa pedida, o Rossi, o Cássio. Então, tipo assim, temos jogos fáceis. E o jogo do Brazão, querendo ou não, é um jogo muito difícil.
Então eu vou colocar o Brasão pela recorrência, mas é uma posição que eu quero sentar, analisar com calma, não fazer nada afobado aqui em relação ao Brasão não, tá? É uma vaga completamente aberta, viu? Mas a recorrência é para ele. Qual que é a segunda maior recorrência? Rocher. O time do Vasco tem chutado bastante, então Rocher tem um potencial legal de defesa também. Técnico. Olha, eu gosto da escolha do Rogério Ceni. Porque o Bahia, tipo assim, ir sem ninguém do Bahia na parte defensiva é complicado. Eu acho que o Juba é o único que chama atenção, principalmente pela parte ofensiva. Agora, Zaga, Izaz, não. E querendo ou não, o maior potencial do Bahia é no ataque. Juventude, como eu falei, é o time que mais tomou gol no campeonato. E o Bahia tá focando só no Brasileirão agora. Então acho que ter uma pecinha do Bahia faz muito sentido. Davi, Flamengo. Então, tô esperando o Wesley. Notícia do Wesley. E dá sim pra encaixar um Flamengo aqui. Tipo um Léo Ortiz com Rocher. Dá pra fazer. Então, vamos com calma. O Galo, teoricamente, seria um jogo um pouquinho mais difícil. Mas dá pra colocar sim essa pecinha do Flamengo, tá? De momento é isso. Tô espalhando aqui meu time. Mas dá pra focar em alguém específico. Dobrar o Botafogo, dobrar o Cruzeiro. A gente tem algumas possibilidades sim, mas de momento eu quero dar uma ampliada, tá bom? Vamos aqui pro meio de campo. E meio de campo, galera, é os 4 primeiros aqui mesmo, tá? Alan Patrick pegando Vasco, Matheus Pereira pegando Ceará, Neymar pegando Sport e o Arrascaeta pegando o Galo. Eu estou focando no mando de campo. Então todos que jogam em casa estão aqui no time de momento, tá? Ah, Davi, mas eu estou com o Neymar. Mano, muito forte. Não tá aqui, sinceramente, galera. Medalhões total. Só que se a gente for pegar as maiores pontuações do Neymar, foram na Vila Belmiro. Então, jogos fora de casa, ele tem tido um pouco de dificuldade, não só ele, mas o Santos também, tá? Quer dizer que ele vai mal? Mano, o Santos joga todo pro Neymar. Então, ele é muito forte, tá? Enfim, vaga, esses 4 aqui é muito complicado. Eu até acho que cabe até um 4-4-2, viu? E colocar os 4. Eu gosto dessa ideia aqui, tá? Não acho nenhum absurdo, não. Beleza. Ah, Davi, tem outro meia pra rodada? Galera, particularmente não vejo por que sair dessa galera, tá? Eu até gosto, eu vou até fazer uma correção, eu até gosto do Bahia. Eu acho que o Bahia tem um jogo muito forte. Então, Jean Lucas, Michel Araújo, o Everton Ribeiro, caso jogue. Então a gente tem alguns nomes do Bahia que me agradam para a rodada. Eu acho que esse time aqui é muito interessante para quem quiser dar uma arriscada, tá bom? Ataque da rodada. Vamos lá. Caio Jorge. Vamos manter, foi mal na última rodada, mas quantas e quantas ele foi bem, principalmente jogando em casa. Beleza. Aqui é uma vaga aberta, galera. Eu estou dobrando o Internacional contra o Vasco, tá? Eu acho que o Vasco defensivamente está um buraco. Então vamos dobrar aqui de boa. O Borré está começando a ter um pouquinho mais de minutagem, um pouquinho mais de preferência em relação ao Valência. Não tá aquela 50-50 mais, tá? Então vamos de Borré. E o Wesley, Davi, o Wesley tá caindo pela direita. A gente até falou isso na última live. O Carboneiro tá jogando na esquerda e tá tirando do potencial do Wesley. Porque o Wesley, quando ele joga na esquerda, ele abre pra direita e chuta. Quando ele joga na direita, ele vai abrir pra direita e vai cruzar para a área. Então, tipo assim, isso acaba muito com o potencial dele. E a gente tem visto isso ser refletido. O Wesley não tá fazendo mais básica. Olha aqui depois do Carboneiro. Não faz básica. Tá ligado? Pode fazer básica nessa? Pode, mas o potencial dele em relação a isso caiu. Arthur Cabral é bom, gosto da pedida. Luciano, na fase, galera, lei do ex. Luciano se aproximando de 100 gols pelo São Paulo, tá muito fominha, fazendo muita básica. Então, futebol é momento e vamos colocar o Luciano aqui. Caio, faixa. E quem que é o reserva de luxo? Pulga. É isso, galera. Questão aqui pra gente ficar de olho. Pedro. Se o Pedro jogar, eu acho que ele é uma boa briga com o Borré. Eu acho que o Borré tem um jogo mais fácil, tá? O Borré tem um jogo mais fácil. Só que o Pedro é mais confiável. Vamos aguardar notícia desse Flamengo aí. Mas gosto da pedida do Pedro também, tá? Galera, rodada bem aberta. Aliás, outra coisa que eu gosto é dobrar o Bahia na frente. William José mais Pulga, caso jogue o William José.
Galera, é isso. Nossa base de momento é essa e vai daí com ousadia. Boleiragem ousadia na tela. Última pontuação 92 pontos, uma mitadinha, chegando a 1.430 pontos aqui. Cara, o objetivo é, já sabe, né? Top 5.000 do Nacional aqui eu fico bem satisfeito. Já montei uma base desse ousadia para rodada. Então, galera, essa é a base do ousadia de momento. O que a gente está fazendo aqui, ó? Mirassol tá numa fase insana. Chico da Costa tem... Aliás, esqueci de falar do Chico da Costa lá, quando a gente tava falando do time do Boleiragem Team. Mas Chico da Costa, 3 jogos, 3 gols, pegando esse vitória. Reinaldo e Chico da Costa, vambora, fase do Mirassol. É o Borussia brasileiro, vamos dobrar os dois. Caio e Barbosa, uma duplinha que tá gerando muito scout. Ceni e Juba, tá dobrando esse Bahia, Rocher, Alan Patrick e Borré. Neymar aqui, a gente teoricamente está focando em jogos mais fáceis. Então a gente tem o Inter contra o Vasco, o Mirassol contra o Vitória, o Bahia contra o time do Juventude, o Neymar contra o Sport. Então a gente vem nessa linha de raciocínio que eu particularmente gosto muito do ousadia, que é focar na facilidade, tá? Esse é o ousadia base. Galera, se gostou desse vídeo, deixa aquele joinha maroto, deixa aqui a sua dúvida. Nossa live da rodada vai ser amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Conto com a presença, sábado, 11 horas da manhã, conto com a presença de todos vocês. Bora mitar, manter essa sequência e tamo junto. Valeu!